Amém, queridos? Primeira epístola, primeira carta, melhor dizendo, do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo é de número 27. 1 Coríntios 9, versículo de número 27. É noite de Santa Ceia, e Deus tem operado no nosso meio, como de praxe, e nós temos feito alguns apanhados, e nós temos estudado a respeito do natural e do sobrenatural. Não será o assunto de hoje, mas é pertinente, porque o ambiente é propício, né, irmãos? A gente não pode nunca pensar em se acostumar com o sobrenatural, que seria algo normal, mas por uma questão de senso e equilíbrio, nós precisamos entender que nossos pés estão na terra, ainda que a cabeça na glória. Amém? Nós vamos entrar aí numa série aí de estudos nesse sentido. Às terça-feira, vem para cá. Não falta não, tá? Terça-feira é o estudo da palavra. Amém? 1 Coríntios 9, 27 diz assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, versículo 27, no tempo 3, se você puder ler, vai ser uma bênção. Mas respira aí, enche o peito de ar. Para aquele vizinho que disse que nunca entraria aqui, sentiu o desejo de entrar. Enquanto eu conto, você respira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Podemos assentar. Podíamos fechar a Bíblia ou abrir no texto que envolve a ceia. Ministrarmos a ceia. Amém. E aguardar o agir de Deus. E seguirmos para os nossos lares provisórios. A nossa morada não é aqui. Mas o apóstolo São Paulo, ele nos deixa esse texto que fala por si como uma grande lição. Se você ler depois com calma o contexto, você vai perceber que Paulo, ele usa uma linguagem figurativa e vai falar a respeito de uma carreira de um atleta que corre por uma coroa corruptível. E Paulo faz questão de dizer que nós corremos por uma coroa não corruptível. O apóstolo São Paulo, ele frisa principalmente o seu comportamento. É uma responsabilidade muito grande. Hoje nós estamos realizando a Santa Ceia do Senhor, a segunda do ano deste ministério. E segundo o dito popular, ou a linguagem secular, o ano começa no dia de amanhã. Para nós já começou. Contudo, o apóstolo, ele nos deixa uma lição. E vindo do apóstolo, eu me pego a pensar. Porque o apóstolo está dizendo que ele esmurra o seu corpo, para que, ensinando a muitos, ele não venha no dia da sua prova, ficar reprovado. O apóstolo tinha uma preocupação.
Ele pregava, ele ensinava, fundava igrejas, cavava poços, preparava líderes, mas a preocupação dele era a seguinte: ensinando a muitos, não posso de maneira alguma ficar reprovado. E fazendo este estudo, a gente acaba aprendendo algumas coisas, fazendo alguns apanhados. Eu podia perguntar para a igreja: o que é que te motiva? Alguns iam responder: o que é que faz com que você, após uma semana de luta, de guerra, de batalhas corriqueira do seu dia a dia, ou do seu cotidiano, as batalhas invisíveis, as batalhas na mente, os dardos que o diabo envia com o intuito de nos paralisar, o que faz você valorizar tanto esse memorial? O que te traz aqui numa noite como esta? O que é que te motiva? Nós precisamos ter muito cuidado. Se eu fosse perguntar a um pai ou uma mãe, como um desses guerreiros que nós temos aqui, possivelmente ia responder: olha, quando eu chego em casa e olho o rosto dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, eu chego à conclusão que eu não posso parar por causa deles. Ok, seria uma boa resposta. Outros iam dizer: olha, quando eu chego no meu ambiente de trabalho e vejo a responsabilidade que tenho, se alguém aqui tem a sua empresa e seus funcionários, saiba que isto também se torna um ministério, porque Deus dá riqueza para que muitos deem empregos, para que as pessoas tenham suas vidas de forma digna. Seria uma boa resposta. Mas a preocupação do apóstolo, e eu estou falando simplesmente do apóstolo São Paulo, era, antes dele liberar a célebre palavra ou versículo a respeito de encerrar a carreira e guardar a sua fé, era dar um testemunho digno e se cuidar. Paulo entendia que, ainda que muitos que iniciaram a jornada com ele, Paulo vai citar, por exemplo, Demas, que o abandona e ama o presente século. Paulo, certa feita, ele disse que foi a julgamento e ninguém, pastor Rafael, estava lá em sua defesa. Paulo, ele foi abandonado algumas vezes, mas nada disso, Fábio Silva, paralisou Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele vai, de uma forma figurada, torna a dizer, trazer à igreja de Coríntios a importância do que é você valorizar o fato de Jesus ter lhe alcançado. Paulo vai falar a respeito das carreiras naturais, da preparação de um atleta, da visão do atleta, de uma glória momentânea ou passageira. Muitas das vezes se comemora um título, mas basta 2 ou 3 derrotas para que esse título seja esquecido, ou até que surja um novo campeão. Paulo não está falando de coisas terrenas, Paulo está falando de coisas espirituais, e só entende de coisas espirituais quem vive o espiritual, porque o carnal nada discerne, o carnal nada entende. O carnal olha e vê de repente a perda de um bem, uma situação adversa, ele acha motivo para parar, para recuar, para retroceder. O apóstolo Paulo não. Cada vez mais a luta se levantava, ele olhava para a luta e dizia: eu vou avançar, eu vou prosseguir, porque o que me motiva não é uma glória terrena. O que me motiva é um Deus que no caminho de Damasco
ou na estrada conhecida como estrada da graça, ele me alcançou. E eu, imbuído por uma crença errônea, ouvi uma voz que recuou: Saulo, Saulo, por que me persegue? E sem entender direito do que se tratava, caí com o rosto em terra, mas conduzido à rua chamada direita, fui tratado. E quando Paulo retorna para a jornada, de repente não é mais aquele Saulo, agora é o Paulo transformado. Deus não mudou o nome, irmãos, de Paulo para Saulo, não, é apenas uma tradução. A palavra Saulo no hebraico quer dizer pedaço, e Paulo, irmãos, no grego quer dizer pequeno. Deus apenas mostrou para ele que com toda a sapiência dele, sem a presença dele, ele não passava de um pedaço ou de coisa ínfame. Mas quando nós recebemos Jesus gostoso em nosso coração e o reconhecemos, não tem nada na face da terra que possa nos tirar do trilho de Deus. Eu já vou aplicar já, tenha paciência comigo. Paulo então, queridos, ele vai falar a Corintos, a igreja dos dons, a igreja dos talentos, a igreja rica, a igreja próspera. Paulo vai dizer que a sua carreira não era num plano, louvado seja o nome do Senhor, natural ou humano. Paulo vai falar de coisas tremendas e inefáveis. É por isso que ele diz, irmãos, que ensinando ele a muitos, ele não podia, em hipótese alguma, se deixar levar por algum tipo de tristeza ou qualquer situação que pudesse o roubar do trilho de Deus. Torno a perguntar: o que é que te motiva? O que é que te traz aqui essa noite? Qual é a esperança que te sustenta? Eu estava vendo a diferença de motivação e inspiração. Motivação é aquilo que vem de fora para dentro. Nós temos visto muitas palestras motivacionais, mas a motivação, ela pode facilmente ser paralisada. De repente o que me motiva a vir aqui é a pessoa que eu me dou bem, a pessoa que eu gosto. Às vezes eu chego na igreja, olho para o lado, cadê ele? Olho para o lado, cadê ela? O culto já não é a mesma coisa porque ele ou ela não veio. Mas quando eu estou inspirado, então diga para o seu irmão: troque. Fala com voz de profeta, diga: troque essa motivação por uma inspiração. Diga: divina. É de dentro para fora. É coisa que o diabo não tem poder para ver. É coisa que o diabo não tem poder para alcançar. Ele procura, mas não vê. Ele olha o teu semblante, o teu estereótipo, as coisas que acontecem, Marques. Então ele disse: aí o motivo para paralisá-lo. Está aí o motivo que ele vai desistir. Agora consegui, acertei na veia. Agora ele para, agora ela para. Mas vem uma inspiração, que é coisa que o diabo não vê, é coisa que o carnal não vê. E ele não entende essas coisas, os Cláudio. E de repente você chega no culto bailando, você chega adorando, com um sorriso no rosto, cumprimentando e abraçando, e talvez alguém esperasse um choro, uma lágrima, ou um semblante caído, mas eles olham para você e não entende, porque a tua motivação não é externa, a tua motivação não está no carro, não está na porta aberta, a tua motivação não está no relacionamento, a tua motivação vem do alto, vem de cima, vem de dentro. É só para quem entende esse negócio.
Há uns 15 anos aqui, há uns 12 anos atrás, nós ministramos uma palavra. Ela não está no YouTube, infelizmente, mas está no DVD. Eu nem sei por onde anda. Ela diz assim: a velha tática. Quem lembra dessa mensagem? Quem lembra dessa mensagem? A velha tática. Diga, a velha tática do diabo. Tem gente que tem medo de falar esse nome. Vou te dar mais uma chance. A velha tática do diabo. Isso, pode ficar tranquilo. A gente não está ovacionando ele, não. Nós estamos ovacionando ele. E qual é a velha tática do diabo? A mesma de hoje, atual. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma área. Quer paralisar ele? Toca ali. Quer paralisar ela? Toca lá. É sempre a mesma coisa. Hã? É Santa Ceia, não posso ir muito fundo. Mas Deus está preparando essa igreja para receber algo novo, para andar em novidade, para viver as beneficências, as benevolências, as benfeitorias daquilo que Deus já reservou para a sua igreja e para aqueles que nele crê e que não olhem para trás como a mulher de Ló, que não são presas às coisas terrenas, mas estão preparados para viver o sobrenatural do Senhor. Pousa a mão no ombro desse irmão e da sua irmã. Diga para ele, diga assim: sabe de uma coisa, Deus só vai te dar aquilo que não vai te arrancar dele. Diga, Deus só vai te dar aquilo que você vai partilhar, que você vai doar. Diga para o seu irmão: Deus não vai te dar algo que vai te tirar dele. Deus te conhece, fica calmo, está te preparando, Ele vai te entregar. Tenha calma. Quem está entendendo o que Deus está falando? Irmãos, quando a gente lê essa frase de 9 de 1 Coríntios, versículo 27, 9 de 1 Coríntios 27, eu fiquei um tanto quanto atônito, porque é Paulo que está falando, e tem algumas personagens bíblicas que eu paro mesmo, né? Embora Timóteo escreve que toda palavra é divinamente inspirada, mas nem todas as palavras contidas na Bíblia foi Deus quem falou ou mandou falar. Existem duas vontades, uma é a soberana e a outra, uma é soberana e a outra, uma é soberana e a outra. Tem coisa que Deus permite pessoas falar, e tem coisa que Deus permite você ouvir. Mas a pergunta que não quer calar é: qual vai ser o seu comportamento dependendo daquilo que você ouve? O que é que te inspira? O que é que te inspira? O que é que faz você levantar da cama, encarar o BRT ou o trem? O que é que faz você subir um monte, tomar aquele sol no coco? O que é que faz você encarar a chuva? O que é que faz você encarar o dia a dia? Encarar aquele patrão, aquele déspota que vai se converter? Diga glória a Deus. O que é que faz você se manter de pé? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 ou 18, se eu não me engano, que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Em tudo dai graças. Então, irmãos, Paulo, ele está sendo muito taxativo, só que ele não está falando uma outrem, ele está falando a respeito dele mesmo. Paulo está dizendo: enquanto a você eu não sei, mas enquanto a mim, eu não me permito. A gente não pode, irmãos, medir a densidade da busca, a profundidade da busca alheia. Mas uma coisa eu sei, dentro daquilo que me é proposto, até onde eu posso chegar, querendo eu. É isso que Paulo está dizendo. A essas horas, Paulo, quer saber de uma verdade? Quem quer saber?
Paulo já estava um tanto quanto saturado com a igreja de Corintos. Eu não vou entrar nesse contexto, mas Paulo já está bastante mexido, porque a igreja de Corintos, pensa numa igreja que deu trabalho ao apóstolo. Então, queridos, quando você procura, que não é o caso aqui de Siloé, graças ao nosso bom Deus, quando você procura e não acha alguém que você possa dizer, veja o exemplo de A, veja o exemplo de B, veja o exemplo de C, e você não encontra, cite-se, fale de você mesmo, não como alguém que vai roubar a glória de Cristo, porque se você faz, é porque Ele te sustenta, se você chega, é porque Ele te conduz. E falar de Paulo é muito fácil, que se tinha alguém que sabia glorificar o nome do Senhor, esse alguém é Paulo. Então Paulo procura, dentro da província, que tanto trabalho deu, e ele levanta o dedinho e vai dizer assim, ó, quanto a vós, vocês precisam saber qual é a carreira que vocês vão escolher, qual é o prêmio que vocês desejam conquistar, se são prêmios passageiros e corruptíveis, ou se é a carreira celestial, a coroa que Apocalipse prega. Paulo vai dizer, quanto a mim, eu me esmurro. Sabe o que Paulo está dizendo? Também sou um homem sujeito a paixões e fraqueza, também sou um homem sujeito a quedas, porém, eu não me permito, eu me esmurro. O cenário é para queda, o cenário é para desistência, o cenário é para chutar o pau da barraca, mas Paulo sabia quem é que o alcançou, Paulo sabia quem é que tinha o levantado. O maior exemplo ele tinha, missionária Sueli. Aí talvez tu me pergunte, qual pastor? Eu te digo, subiu ao madeiro. Glória! Aleluia! Eita glória! Maravilha de Deus! Nunca pecou, não tinha motivo algum para morrer por nós, mas ele decidiu. Muito obrigado, obrigado, Jesus! Muito obrigado, Senhor! Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, pastor Coutinho. Está aqui, Luz Coutinho. Ele está aqui, ministério. Ele está aqui, o Wellington. Ele está aqui, pastor Luiz Carlos. Ele está aqui. Ele está aqui, diácono Anderson. Ele está aqui, evangelista João. Eu sinto ele aqui. É sobre ele que Paulo está dizendo. Eu não me permito, porque Jesus galeria com todos os motivos para retroceder, para recuar, para olhar para trás. Ele decidiu nos salvar, nos remir, nos comprar, e com preço de sangue. É isso que Paulo está dizendo. Quanto a mim, eu me esmurro. Não é que Paulo andava se batendo ou se ferindo como os profetas que tentaram encarar Elias. Loucos. Quer um conselho? Não entre na frente de um homem cheio de Deus. Não entre na frente de uma mulher cheia de Deus. E te digo mais, se está em comunhão plena, está buscando, está recebendo, abre a tua boca lá no teu ambiente de trabalho. Deus vai preparar a ocasião. Agora não se acovarde. Quem entende isso? Paulo está dizendo, eu não me permito. Mas como é que é isso, pastor? Paulo está dizendo das suas fraquezas, irmãos, das suas paixões, das sensações que o visitava. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, a mesma coisa que tu sofre, eu sofro. Você acha que eu nunca pensei em desistir? Tu acha que eu nunca pensei em parar? Você acha que eu nunca tive motivo para olhar e dizer, meu Deus, até onde está valendo a pena? Mas ele termina dizendo o seguinte, quanto a mim, eu esmurro o meu corpo. Porque é muito fácil a gente olhar para alguém, com perdão da palavra, com a expressão chula, talvez pesada,
que só faz burrada, para não falar outra palavra, que o Robson está gravando. É muito fácil você olhar para alguém e dizer: rapaz, muda, está vendo que você está no trilho? E quando é você com você mesmo? E quando é você com você mesmo? E quando sou eu comigo mesmo? É isso que Paulo está dizendo. Eu não me permito, ainda que eu tenha todos os motivos, eu não me permito. Já vou encerrar, para a gente encerrar. Já conversou com alguém muito endinheirado? Quem já conversou com alguém muito endinheirado? A pessoa disse assim para mim: eu posso ficar sem trabalhar os 10 anos que eu tenho dinheiro para sobreviver 10 anos. Eu já escutei alguém falar também assim: eu não preciso trabalhar para mais ninguém. Eu tenho dinheiro para me manter o resto da minha vida. Eu já escutei pessoas falarem assim. Deus já me colocou perto de pessoas desse nível financeiro. Aí eu fiquei olhando assim. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, irmãos, falar assim: quanto a mim, deixa eu falar para você aqui uma coisa. Certa feita Eliseu disse a um determinado rei que ele lançasse algumas flechas. Ele lançou a primeira flecha, ele lançou a segunda flecha, e ele lançou a terceira flecha. Aí a Bíblia diz que esse rei parou de lançar as flechas. Eliseu chamou a atenção dele duramente, severamente. Eliseu disse a ele: por que paraste de lançar as flechas? Porque as flechas que são lançadas têm nome: flecha do livramento, flecha da paralisação do teu inimigo, flecha que guarda a sua casa. E a pergunta é: quem não quer que ela parou? Diga para o seu irmão: Deus tem mais. Deus tem mais. O apóstolo Paulo, irmãos, em 2 Coríntios 11:16, ele começa uma narrativa ali de naufrágios, de perseguição. Paulo começa a trazer à província de Coríntios aquilo que poderia de alguma forma o fazer parar. 2 Coríntios 11:16 a seguir, se quiser colocar. Coloca lá para a gente dar uma lida aqui, vai ser depressa. 2 Coríntios 11:16, por gentileza. Deixa eu chegar para cá para a gente ler junto. Outra vez digo: ninguém me julgue por ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. 17. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. 20. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão?
também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, em muito mais, em açoito, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, das nações, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Parou. E a pergunta que não quer calar: você está pensando em parar por quê? Por que você quer parar? Por que você quer desistir? Por que você está pensando em pendurar a harpa no salgueiro? O que é que tem te feito deixar a Bíblia de lado, o cantinho da oração? O que é que tem te motivado a não subir mais um monte? O que é que tem te feito desligar aquele louvor que tanto mexe contigo? Você vai deixar o diabo triunfar e dar gargalhada na cara de Deus dizendo que você não é capaz, que ele sabia que você não ia chegar em lugar algum? Eu tenho uma palavra aqui para esse déspota do Satanás. Eu tenho um negócio aqui para partilhar contigo. Quem deseja? O diabo não vai ter esse gostinho. Sabia que tem pessoas ímpias acreditando em você? Sabia que tem pessoas pensando em se converter por causa do seu comportamento? Por causa da sua caminhada? Sabia que tem gente que já está acostumada com o seu novo jeito de ser? Que não acredita de jeito e maneira que você seria capaz de tornar ao vômito? Ou de abandonar a carreira com Deus? Não existe a possibilidade de nós cuidarmos de ninguém se nós não nos cuidarmos. O apóstolo disse ao seu discípulo Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo 4,16, Timóteo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina, agindo assim para bem para você e para aqueles que te ouvem. Porque se essa palavra não serve para quem fala, ela também não serve para quem ouve. Quem entende? Se a Bíblia não serve para quem ensina, ela não serve para quem está sendo ensinado. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa comunidade, estamos entre irmãos, e tem irmãos que têm dificuldade de ler. Tem gente que lê muito bem, mas tem preguiça. E muitas das vezes a Bíblia destes é o seu comportamento. A Bíblia deste é a sua caminhada. Aonde Paulo chegava, irmãos, o ambiente era transformado. Até os grandes líderes se rendiam.
Porque Paulo decidiu se encher de Deus. Para encerrar, em 16 de Atos, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que ele está procurando um lugar para orar. Um lugar para orar. Porque um pássaro, ele não voa somente com uma asa. Ele precisa das duas. A asa da oração e a asa da palavra. Diga, a asa da oração e a asa da palavra. Então Paulo era o homem da palavra, mas que não desprezava. Aí a Bíblia diz que ele está procurando um lugar para orar. De repente uma vendedora de púrpura chamada Lídia observa Paulo e sua comitiva. A Bíblia diz que ela constrange Paulo e faz Paulo e comitiva passar a noite na casa dela. Aonde? Resultado: Lídia e toda a sua casa desce às águas. Eu estou falando de uma mulher milionária. Se você depois quiser fazer uma pesquisa, procure saber quanto custava a púrpura naqueles dias, o que era, de onde se extraía, porque quanto mais difícil a conquista, mais valor tem. Vou repetir: quanto mais difícil a conquista. Então diga para o seu irmão, vai desistir por quê? O que se conquista fácil, não tem? Não tem? Não tem? Mas se a conquista está dificultosa, pode rachar o bico e dar glória, porque está faltando menos do que faltou um dia. Diga para o seu irmão, tu chegou até aqui, rapaz. Saculeja ele aí, saculeja ele. Tu chegou até aqui, rapaz. Tu vai até o fim, rapaz. Diga, tu vai até o fim, rapaz. Diga, facilidade não é aqui, mas a vitória é certa para quem briga, para querer. Calabá, naragai. Calablando que faço, coube, naragai, joma, narai. Se você pegar os Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis na fé, você vai perceber que na galeria dos heróis da fé não tem um herói da nova aliança, todos da antiga aliança, ou seja, do Velho Testamento. E nesta galeria muitos morreram sem ver em vida a promessa se cumprir, mas até hoje Deus está cumprindo, até hoje Deus está cumprindo, até hoje Deus está cumprindo. Tu não vive pelas coisas terrenas, você vive pelas coisas espirituais. A coroa que tu busca não é de brilhante, de ouro, de metal, não. A coroa que tu busca é uma coroa incorruptível, e que Deus não vai errar a cabeça na hora de entregar. Tem a medida certa, tem o tamanho certo. Pastor, qual é o nome do trilho dessa coroa? Pega na mão desse crente aí e diga: perseverança, persistência, resiliência, renúncia, busca incessante, entrega e muito glória misturado com a... Cadê a caravana do glória? Cadê a caravana do aleluia? Cadê? Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Oh! Eu não me trouxe até aqui para morrer. Eu vou aproveitar a cantora. Vem cá que eu vou te pedir um hino. Fala aí com esse moço aí. Vocês conseguem fechar esse corredor aí? Quem está fraco vai ficar forte. Quem está forte vai ficar imbatível. Mais forte ainda. Quem crê nessa palavra? Os ministros podem dar as mãos. Pode ligar ali. Isso. Rabagando que anda rabagai. Calablando que aste cabadagaio. Você consegue levantar a mão desse campeão aí, dessa campeã aí? Levanta o mais alto que tu puder. Levanta o mais alto que tu puder.
Diga: o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o final e vai entregar a coroa. Eu não disse uma coroa, eu disse a coroa que cabe na tua cabeça. Essa coroa está reservada para os campeões, para os vencedores, que vence a dor, que suporta o mal, que vence o cansaço e suporta a fadiga. Diga: esse campeão é você. Essa campeã é você. Levanta a mão dele aí, levanta a mão dela aí. Isso. Faça esse negócio gostoso. Enquanto você faz esse ato aqui, Deus derrama a sua glória. Deus derrama a sua glória, vai renovando. Deus vai renovando força. Tu não vai desistir da tua família. Tu não vai desistir do teu ministério. Tu não vai desistir da tua igreja. Tu não vai desistir da tua empresa. Tu vai vencer na vida profissional. Tu vai vencer. Tu vai... Quem crê? Quem crê? Deus está renovando aqui. Abre a tua boca e dê o seu melhor para Ele. Nós já vamos cear. Mas abre a tua boca aí. Enquanto tu glorifica, Deus vai renovando. Enquanto tu glorifica, Deus vai renovando. Enquanto tu glorifica, Deus vai renovando. Abre a boca, crente. Deus está colocando um revestimento aqui, irmãos. Eu estou vendo a armadura descer aqui. Eu estou vendo Deus revestir, Rafael. Diga para o seu irmão: prepara o lombo. A pancada vai cantar. Mas enquanto eles batem, Deus te fortalece. Enquanto eles batem, Deus te reveste. Enquanto eles batem, Deus te exalta. Enquanto eles batem, Deus te prepara para coisa grande. Tu vai pisar em lugares altos. Diga: tu vai pisar. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele aqui. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer te ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele foi por causa dele que eu ainda. Cadê você? E decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Pergunta esse crente aí: como é que você está com Jesus? Pergunta aí. Mas toda Seja um instrumento aí. Pergunta como é que ele está com Jesus. Jesus me abastece. Vê se ele está com cara de vencedor, de campeão ou de desistente. Me prostrado, é difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido. Levanta a mão desse campeão aí. Diga. Foi. Chego lá, porque
Me ajuda aqui. Precisamos, irmãos, participar desse memorial que é a Santa Ceia. Mas a pergunta que não quer calar, pergunta para ele aí, para ela que está do seu lado. Seja um instrumento de Deus e pergunta: você chegou aqui querendo parar? Não, né? Você chegou aqui querendo desistir? Sei lá, eu estava te achando desanimado, te achando abatido. Você não vai entregar o cargo não, vai, pergunta aí. Você não vai chutar o pau da barraca não, vai. Pergunta aí para ele, pergunta para ela. Você não vai abandonar o barco não, vai. Fala assim: só se for para andar sobre as águas. Diga: só se for para andar sobre as águas. Alguém aí, irmãos, nosso meio? Pergunta aí, galeria. Tem alguém aí que estava afastado? Tem alguém abatido aí? É uma reunião só de crente, é que perigo. Só tem crente aqui, irmão, temos que evangelizar. Tem vida aí, tem alma aí para Jesus? Cadê a alma? Cadê a vida para o Senhor? Tá vindo da galeria? A pesca foi em cima hoje. O mar está lá em cima, o mar está lá em cima hoje. Tem vida aí para Jesus? Pergunta aí, tem vida para Jesus? Adora aí. Uou! Tem vida aí para Jesus, irmãos? Tem alma aí não? Pergunta aí. Tem alma aí para Jesus? Podemos cear? Podemos cear?